Eu sei que tem gente que diz que mãe é sempre perdoada, que não importa o quanto a gente erre, os filhos vão entender. Mas o que ninguém fala é o que acontece quando não é a mãe que erra. É o contrário. E mesmo assim, a gente continua ali, esperando um gesto, um olhar, mãe, vem aqui. Me chamo Donária, tenho 74 anos. E essa história começa numa tarde abafada de dezembro, 2 dias antes do Natal. Eu estava na cozinha cortando frutas cristalizadas para rabanada, com a televisão ligada num daqueles filmes em que todo mundo termina feliz, abraçado, rindo com neve falsa caindo do teto. O ventilador zumbia preguiçoso no canto da sala, e o cheiro de cravo já começava a se encher o ar. O telefone tocou às 16h17. Lembro bem, porque eu tinha acabado de colocar o peru no forno, e o despertador marcava exatamente 2 horas para a primeira virada. Era o Tiago. Mãe, então, aconteceu uma coisa. A gente resolveu viajar com o pessoal. Coisa de última hora. Praia. Vai ser bom para espairecer, sabe? Do outro lado dava para ouvir risos, buzinas, vento de janela aberta. E a voz da Marina interrompendo. Fala pra ela que a gente volta rapidinho, que vai deixar comida pronta. Eu não consegui dizer nada nos primeiros segundos. Só ouvi. E aí falei o que toda mãe fala nessas horas, mesmo com o peito desabando. Tudo bem, meus filhos. Aproveitem. Desliguei devagar, como se o gesto pudesse segurar o tempo. Fiquei parada na cozinha, olhando pro pano de prato com desenho de pinheiro que a Marina pintou quando tinha 8 anos. Ele estava ali, dobrado sobre a mesa, pronto para ser usado na ceia. Eu tinha até comprado azeitonas recheadas, que o Tiago adorava desde pequeno, e preparado a sobremesa preferida deles, pavê com calda quente de chocolate. A casa inteira cheirava a Natal, mas só eu estava ali. Voltei pro forno, desliguei. O barulho do estalo metálico pareceu um protesto. Peguei o celular de novo, olhei a última foto que tínhamos juntos, tirada no Natal passado. Os 3 sorrindo, mas agora eu enxergava coisas que não via antes. Os olhos da Marina olhando de lado, a pressa no gesto do Tiago ao me abraçar. Me sentei no sofá. O álbum de fotos estava ali, na mesinha. Abri. A primeira imagem era de 1987, eu segurando o Tiago enrolado num cobertor azul claro. Era janeiro, calor de rachar. Eu sorria, com olheiras e o cabelo preso de qualquer jeito. Lembrei que naquele dia meu marido, já falecido, tinha ido trabalhar mesmo com o nascimento do filho. E quem ficou ali, cuidando de tudo, fui eu. Passei as páginas. Marina com catapora, eu ao lado com colher de mingau. Aniversário de 7 anos do Tiago. A fantasia dele feita à mão por mim. Vi tudo de novo. Cada detalhe, cada ausência dos outros. Cada presença minha. A mesa estava posta. Guardanapos dobrados, velas vermelhas, taças que só tiro do armário uma vez por ano. Sentei. Fiquei ali por horas. A cada som do andar de cima, eu fingia que era o elevador trazendo alguém. Mas ninguém veio. Meia-noite chegou sem barulho. Apenas o tic-tac do relógio da parede. 1, 2, 3 vezes olhei pro telefone. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Fechei os olhos e senti o cheiro da comida esfriando. E então, chorei. Não um choro escandaloso, mas daqueles que escorrem devagar, pelas laterais do rosto, como se o corpo estivesse exalando cansaço. Chorei por tudo, pela ausência, pelo silêncio, por todas as vezes que anulei a Donária para ser só a mãe. Levantei, fui até a janela. Lá fora, uma luz piscava na varanda de um apartamento distante. E foi ali que, sem entender muito bem, senti uma coisa diferente. Como se o abandono me empurrasse para um espaço novo. Um lugar em que eu não fosse só a figura que espera, mas alguém que pode agir. Voltei à cozinha. Reaquecei o café. Escrevi um bilhete para mim. Você está aqui. E basta. Sentei de novo à mesa. Comi devagar, como quem honra um ritual só com a própria presença. E quando a vela terminou de queimar, sorri. Não foi de felicidade. Foi de aceitação. De um tipo de paz
que vem quando a gente para de mendigar afeto e começa a se enxergar. Antes de dormir, fui até o espelho da sala. Olhei meu reflexo e disse: talvez o melhor presente que eu possa dar a mim mesma seja me convidar para minha própria vida. Apaguei as luzes e pela primeira vez em muitos anos, o Natal terminou sem barulho, mas com um começo. O dia seguinte amanheceu abafado. A luz entrava pelas frestas da cortina como quem pede licença. Na cozinha, o cheiro do pavê requentado ainda flutuava no ar, misturado com o perfume das velas consumidas. Levantei devagar, sentindo a coluna reclamar, mas era outro peso que mais me doía, o da ausência. Preparei um café forte. Enquanto a água fervia, fiquei observando as taças usadas da noite anterior, ainda no escorredor. Copos de vidro barato, mas que sempre reservei para datas especiais. E ontem, mesmo sem companhia, os usei. Por mim. Era a primeira vez que fazia isso. Sentei com a xícara nas mãos e pensei: quando foi que comecei a me colocar por último? Não foi de uma vez, claro. Foi aos poucos. Um gesto aqui. Depois eu vejo. Ali. Quando vi, minha identidade inteira girava em torno de ser a mãe do Tiago e da Marina. Lembrei de quando engravidei pela primeira vez. Eu tinha 24 anos, recém-casada, cheia de planos. Queria terminar a faculdade de letras, talvez ser professora. Mas aí veio o teste positivo. E com ele, a urgência de mudar os planos. A gente vê isso depois, disse meu marido na época. O depois nunca chegou. Troquei os livros por fraldas, as aulas por consultas, meus sonhos por necessidades deles. E nunca reclamei, porque amar, eu amava, com tudo o que tinha. Mas hoje, olhando para trás, percebo que amor sem reciprocidade vira silêncio. Tiago teve bronquite na infância. Passei noites inteiras com ele no colo, cantando baixinho enquanto o inalador chiava. Marina teve medo de escuro até os 9 anos. Dormia de luz acesa, e eu ficava sentada ao pé da cama, até ela pegar no sono. Fui a todas as reuniões de escola, preparei lancheiras com bilhetes, fiz fantasias de papel crepom em vésperas de festas, que só me avisavam na última hora. Quantas vezes deixei de ir a aniversários de amigos, de comprar uma blusa nova, de ir ao cinema, porque um deles precisava mais. E sempre achei que isso bastava, que um dia, no futuro, eles veriam. Mas o futuro chegou, e ninguém olhou. Peguei um porta-retratos da estante, uma foto dos 2 adolescentes, tirada em Campos do Jordão. Eu de fora da imagem, como sempre. A fotógrafa, a motorista, a que segura os casacos. Naquele dia, lembro que Marina reclamou do suéter que levei. Mãe, isso é de vó. Eu ri, mas doeu. O pior é que, por muito tempo, achei que essas pequenas rejeições eram normais. Coisa de fase. Adolescência. Depois passa. Só que não passou. E eu continuei tentando. Presentes nos dias deles. Mensagens de bom dia. Convites para jantares que raramente eram aceitos. E mesmo assim, cada não deles eu engolia com um sorriso. Até aquele Natal. O som da campainha me arrancou da lembrança. Era a vizinha do 402, Dona Amália. Veio devolver uma travessa que emprestei no começo do mês. A senhora tá bem? Perguntou, talvez notando o olhar distante. Respondi com o automático. Tô sim, obrigada. Mas algo em mim queria dizer mais. Se quiser companhia, eu e meu neto vamos montar o quebra-cabeça da Torre Eiffel hoje à tarde. Ele adora e falta peça demais para terminar. Tá convidada. Sorri. E algo em mim disse sim. Pela primeira vez em anos, eu disse sim para algo que não envolvia os meus filhos. Passei o resto da manhã reorganizando uma estante. Livros empoeirados, revistas antigas, um caderno de receitas que nem lembrava mais. No fundo de uma gaveta, achei uma carta da Marina. Tinha 9 anos na época. Mamãe, você é a mulher mais linda do mundo. Te amo até o céu. Segurei aquela folha amarelada e me perguntei onde foi que perdemos o caminho. Mais tarde, no apartamento da Dona Amália, fui recebida com chá de hortelã e cheiro de infância. O neto dela,
Um menino de 12 anos com olhos curiosos mostrou orgulhoso as peças do quebra-cabeça que faltavam. Passamos horas ali, rindo dos erros, das tentativas, das peças que sumiam sob o sofá. E naquele fim de tarde, eu não era a mãe de ninguém. Era só a Donária. E isso bastava. Ao voltar, escrevi algo que há muito tempo não escrevia. Um trecho para mim. Peguei papel e caneta e deixei na geladeira. Hoje eu fui lembrada por mim mesma. Naquela noite, dormi melhor. Sem ansiedades, sem expectativas. Só um cansaço bom de quem viveu. E pela primeira vez em décadas, sonhei comigo mesma dançando. Não como coadjuvante de ninguém, mas como protagonista da minha própria história. O eco das ausências ainda doía. Mas agora, ele batia nas paredes de uma casa que começava a se preencher de novo. Com outras vozes, outros sons, com espaço, enfim, para mim. Na manhã do dia 25, acordei diferente. Não era um dia comum. E também não era mais o mesmo tipo de Natal. A ausência já não doía como espinho. Era mais como uma pele descascando. Incomodava, mas avisava que algo novo estava nascendo. A casa ainda carregava vestígios do dia anterior. Pratos sujos no escorredor, cheiro de cravo no ar e a toalha vermelha manchada de vinho. Mas, curiosamente, aquilo tudo não me dava tristeza. Dava impulso. Olhei para a mesa posta e pensei, não vou desmontar, não dessa vez. Em vez disso, acrescentei mais 2 lugares, depois mais 3. Fui até a estante, peguei copos extras e ajeitei os guardanapos que ainda tinham cheiro de lavanda. Pela primeira vez em anos, a ceia que preparei não era uma oferenda esperando amor. Era um convite. Fui até o interfone. Liguei para Dona Amália. Ainda tem rabanada por aqui. E coragem também. Que tal uma ceia tardia? Ela riu do jeito que só pessoas vividas sabem rir. Vou buscar meu neto. Daqui a pouco estamos aí. Liguei para o 502, onde mora Edivaldo. Um senhor viúvo com fama de ranzinza. Toquei o interfone com o coração batendo. Bom dia, seu Edivaldo. Desculpe a hora. Preparei comida demais. Aceita vir provar? Ele demorou para responder. Depois disse, se tiver farofa com uva passa, eu vou. Foi assim que começou. Subi, bati a porta da família do 702. A menina, Laurinha, abriu com um laço maior que a cabeça. Os olhos brilharam quando falei em sobremesa. A mãe dela, tímida, disse que sim com um sorriso contido. Como quem há muito não era convidada para nada. Em pouco mais de 1 hora, minha sala virou sala de estar. De verdade. Gente entrando, falando, ocupando o espaço que há anos era silencioso demais. A árvore de Natal piscava como nunca. E eu observava tudo sentada no canto do sofá, com um copo de suco na mão e um nó leve no peito, do tipo bom. O menino da Dona Amália me perguntou se podia sentar no lugar bonito da mesa. Era o lugar do Tiago. Eu disse que sim. Ele se ajeitou ali com um brilho no olhar que me fez sorrir com o coração. A comida que eu achava que ia sobrar desaparecia aos poucos. Risos ecoavam pelas paredes. Laurinha subia no tapete como se fosse palco, fazendo dancinhas que arrancavam aplausos. Até o Edivaldo, que mal saía do apartamento, contava piadas antigas e ria alto, como quem voltava à juventude por alguns minutos. Foi ali, vendo minha sala cheia de vida, que eu entendi. Eu era a ceia. Eu era o laço. E, pela primeira vez, o Natal girava em torno de mim. Não como serva, mas como anfitriã da própria alegria. Depois da sobremesa, a pequena Laurinha me deu um desenho. Era uma casa com janelas coloridas e gente sorrindo. No topo, escrito com letras tortas, Obrigada, tia Dona Ria. A quebra do nome me fez rir, mas dentro, algo se colou. Eu não era mais só mãe do Tiago e da Marina. Agora era a tia Donária. Era alguém lembrada por ser e não por servir. Quando todos foram embora, ficaram os rastros bons. Guardanapos amassados, risos nas paredes, um silêncio leve. Lavei a louça com música baixinha tocando. Escolhi uma canção antiga, daquelas que eu ouvia quando era jovem e ainda sonhava em ser atriz. Antes da vida me dar outros papéis.
Com a cozinha arrumada, sentei na varanda. A noite estava quente, mas com uma brisa que acariciava. E então fiz algo que não fazia há anos. Dancei sozinha, com os pés descalços no chão frio, os braços livres e a alma em paz. Na manhã seguinte, encontrei na porta um envelope, sem remetente. Abri. Dentro, um cartão simples, escrito à mão. Obrigado por ontem. Seu sorriso encheu o prédio de Natal. Chorei. Mas foi um choro limpo. Um choro que lava, não que pesa. Ali compreendi de vez. A gente espera demais dos mesmos braços, dos mesmos rostos, e esquece que o amor pode vir por outros caminhos. Que família também se constrói fora da certidão de nascimento. Naquela noite, escrevi um bilhete para mim. Você é mais do que esperas. Você é presença. Deixei-o colado no espelho, para ler todos os dias, até não esquecer mais. 2 dias depois, na manhã do dia 27, o interfone tocou. Eu estava regando as plantas da varanda, ouvindo o som das crianças brincando lá embaixo. A água escorria entre as folhas da samambaia, e meus pensamentos estavam longe. Mas meu coração, ainda que calmo, soube o que aquele toque significava. Dona Donária, são seus filhos. Estão aqui na portaria com malas. Posso liberar? Respirei fundo antes de responder. Pode sim, Antônio. Pode liberar. Não houve pressa nos meus gestos. Não corri para ajeitar a casa, não troquei de roupa, não preparei café. Fiquei exatamente como estava, de chinelos, com a blusa estampada de flor e o cabelo preso por um grampo antigo. Sentei na poltrona perto da janela e esperei. Minutos depois, escutei a chave girando na fechadura. Eles ainda tinham cópia. Tiago entrou primeiro, com uma mochila nas costas e uma sacola de presente nas mãos. Marina veio logo atrás, com o cabelo preso em coque alto e um óculos de sol empurrado para cima da cabeça. Mãe, olha quem voltou cheia de saudade, ela disse num tom ensaiado de leveza. Levantei devagar, os joelhos ainda doendo do Natal. Sorri com o rosto, mas não com a alma. Sejam bem-vindos. Eles entraram, observando tudo como se fosse um lugar novo. E, de certo modo, era. A mesa da sala ainda tinha um vaso com flores secas e 3 bilhetes desenhados por crianças. O sofá tinha uma manta colorida, deixada por Dona Amália. No aparador, uma foto nova. Eu e o neto dela, rindo juntos com um prato de rabanada na mão. Tiago foi o primeiro a notar. Mãe, o que foi isso aqui? Teve visita? Teve sim, respondi com tranquilidade. Fiz uma ceia. Chamei os vizinhos. Mas Marina começou sem saber ao certo como terminar a frase. Vocês disseram que não vinham. E o Natal não ia esperar. Houve um silêncio, daqueles que pesam mais do que qualquer palavra. Tiago pôs a sacola em cima da mesa. Tirou de dentro uma toalha de praia com estampa de coqueiros. Trouxe para a senhora. Achei sua cara, disse como quem entrega desculpas embaladas. Obrigada, meu filho, respondi aceitando o presente sem cerimônia. Vai ser útil para levar nos piqueniques com o pessoal do prédio. Eles se entreolharam. Algo nos olhos dos dois começava a desconfiar de que havia um novo capítulo sendo escrito. E eles não eram mais os protagonistas. Marina caminhou até a cozinha, observando as louças limpas no escorredor. Abriu a geladeira. Tem bastante coisa aqui. O que você andou fazendo? Vivendo, minha filha. O silêncio voltou, dessa vez mais espesso. Mãe, você ficou chateada com a gente, né? Tiago perguntou com um peso na voz que raramente usava. Eu respirei fundo. Caminhei até a janela, onde a luz da manhã desenhava sombras no chão. Fiquei triste, sim, mas não por causa da viagem. Fiquei triste porque vocês esqueceram quem eu sou. Eles não sabiam como responder. Eu sou mais do que a mulher que vocês ligam quando precisam de conselhos ou comida. Sou uma pessoa, uma mulher com vontades, com solidão, com alegria também. E naquele Natal, eu me encontrei de novo. Não como mãe, mas como Donária. Marina sentou à mesa. Abaixou o olhar. A gente achou que você ia entender. Eu entendi. Só não aceitei mais. Tiago cruzou os braços, olhando para os quadros na parede que antes nunca percebera. Um deles era novo.
Um bordado escrito: "Aqui mora quem não espera mais ser vista, mas se vê. Você tá diferente", ele murmurou. "Estou, pela primeira vez em décadas, estou vivendo pra mim." Houve outro silêncio, mas dessa vez menos tenso. Era como se eles estivessem, aos poucos, aceitando que a mãe que deixaram não era exatamente a mesma que reencontravam agora. "E agora, mãe? Como ficam as coisas?" Marina perguntou. Olhei nos olhos dela e sorri. "Agora ficam como devem ser. Vocês têm a vida de vocês e eu tenho a minha. Se quiserem fazer parte, são sempre bem-vindos. Mas eu não vou mais ficar parada esperando." Tiago assentiu com a cabeça. Não era aprovação, era compreensão. Ofereci café. Fizeram que sim. Enquanto a água fervia, vi os dois conversando baixo, trocando olhares. Pela primeira vez, pareciam me observar como mulher, não como máquina de amor incondicional. Servi o café, coloquei as xícaras na mesa. Sentamos os três. Nenhum brinde, nenhuma celebração. Mas havia ali algo mais importante. Presença consciente. "Fiz planos, sabem?" disse mexendo o açúcar. "Retomei a aula de canto. Vou começar hidroginástica em janeiro. E estou pensando em abrir uma roda de leitura aqui no prédio. Dona Amália tá animadíssima." "Que bom, mãe," Marina respondeu com um sorriso tímido. "Que bom mesmo," reforçou Tiago. Terminaram o café. Levantaram-se. Deram beijos no rosto. Abraços curtos. "A gente te liga depois," ele disse. "Se eu estiver disponível, atendo." Respondi com ternura. Fecharam a porta. E naquele gesto, selamos algo que não era mágoa. Era maturidade. Eles iam embora. Eu ficava. E tudo certo nisso. Fui até o espelho da sala. Li meu bilhete na geladeira. E sussurrei pra mim mesma. Agora sim, estou aqui. E estou inteira. Janeiro chegou com suas manhãs abafadas e tardes de trovoadas rápidas. Os sinos da igreja da rua de trás voltaram a tocar depois de semanas em silêncio. E na quitanda da esquina, começaram a vender mangas frescas, daquelas que escorrem pelo braço e grudam nos dedos. A vida, enfim, seguia. E eu seguia com ela. Na primeira semana do ano, troquei os móveis de lugar. A poltrona que ficava no canto escuro da sala agora dava de frente para a varanda. A estante antes ocupada por porta-retratos antigos agora guardava livros de poesia, novelos de lã e uma caixa nova de aquarela. Não foi uma mudança brusca. Foi como se a casa, finalmente, respirasse como eu. Na quarta-feira seguinte ao Ano Novo, cumpri a promessa. Fui à aula de canto. No salão pequeno de um centro comunitário, encontrei outras 5 mulheres. Todas acima dos 60, todas com olhos curiosos e risadas contidas. A professora, uma moça de pouco mais de 30, pediu que cada uma cantasse uma canção que lembrasse a infância. Escolhi Asa Branca. A voz saiu trêmula no começo, mas depois ganhou força. E no fim, as outras bateram palmas. Não por técnica, mas por verdade. Depois da aula, uma delas, Lourdes, me ofereceu carona. Conversamos sobre netos, sobre novelas, sobre o medo de envelhecer invisível. No caminho, ela disse: "A senhora tem brilho no olho. Dá gosto de ver." Sorrir ainda era novo, mas começava a virar hábito. Nas semanas seguintes, retomei outras coisas. Fui ao parque que há anos só observava da janela. Comprei um sorvete, sentei no banco e observei casais, cachorros, crianças correndo. Peguei sol no rosto e deixei a brisa bagunçar o cabelo. E pela primeira vez, não senti pressa em voltar para casa. Aos poucos, a solidão virou companhia. Os silêncios, descanso e a liberdade, uma roupa que me servia bem. Tiago ligou algumas vezes. Marina também. Eu atendia quando queria, quando podia. E nas conversas, algo tinha mudado. Não era mais uma relação de dívida ou de culpa. Era troca. Havia respeito, havia espaço. Às vezes eles perguntavam: "Você quer?" E não apenas: "Você pode?" Certo domingo os dois vieram juntos. Trouxeram flores, bolo de fubá e um pedido: "Podemos vir mais vezes?" "Podem sim."
Mas venham por vontade, não por obrigação. Eu não espero mais. Mas também não fecho a porta. Sentamos, rimos, lembramos histórias antigas. Marina lavou a louça depois. Tiago varreu a varanda. E antes de irem, me abraçaram. Com silêncio, com tempo, com escuta. Depois disso, senti que o ciclo se fechava. Fevereiro trouxe mais calor e noites cheias de vozes. Começamos o grupo das Quartas da Sopa, aqui no prédio. Cada semana na casa de uma. Gente simples, vizinhança antiga, mas com muito a dizer. Trocamos receitas, confidências, histórias. Dei risada como há décadas não fazia. Contaram até que Edivaldo, o ranzinza do 502, apareceu com um violão. A vida tem dessas. Certo dia, numa dessas quartas, enquanto Laurinha fazia desenhos na minha mesa, ela me perguntou: Tia Donária, você mora sozinha? Sorri. Moro comigo. E olha, é uma ótima companhia. Ela riu sem entender completamente. Mas eu entendi. Entendi que o maior presente que dei a mim mesma foi parar de pedir espaço e começar a ocupá-lo. Que parei de girar em torno de quem não via e comecei a enxergar quem olhava. Entendi que amor não é só presença. É respeito, é escuta, é lembrar que o outro existe fora da função que cumpre. Entendi, enfim, que não fui esquecida. Fui libertada. Hoje, enquanto escrevo essas linhas, sinto o cheiro do bolo que está no forno. Daqui a pouco as meninas chegam. Talvez tragam vinho, talvez tragam memórias novas. E eu, Donária, aos 74 anos, sigo descobrindo o gosto da minha própria companhia. A vida não me deu tudo para o que sonhei, mas me devolveu algo mais valioso. A mim mesma. E se isso não é amor, então eu não sei mais o que é. Escolher a si não é solidão. É finalmente voltar para casa.